Bom, então, eu trabalho na Univale, sou professora no programa de mestrado de computação aplicada. Tenho um trabalho na RNP como coordenadora do Comitê Técnico de Gestão de Identidade. É um comitê que trabalha um conjunto de professores, pesquisadores e também o pessoal da operação de serviços da RNP, que trata prospecção tecnológica nessa área de gestão de identidade. Bom, eu acho que todo mundo já participou de vários eventos em que o tema internet das coisas e definições, todo mundo tem a sua, todo mundo já ouviu um monte de definições. Eu só queria destacar aqui, nesse slide, que muita gente traz essa definição de que a internet das coisas é um conjunto, uma rede de sensores conectada à internet. E, na realidade, eu gosto de enriquecer esse conceito, porque eu acho que rede de sensores a gente tem há muitos anos, há muito tempo, e a internet das coisas ela vem apresentar algo mais, onde esses objetos físicos, essas coisas, esses sistemas cyberfísicos, eles estão conectados à rede com um propósito de interagir, de cooperar, para atingir um objetivo, uma funcionalidade, e essas coisas elas têm algumas características que precisam ser destacadas. Primeiro, elas existem no mundo real e no mundo virtual também, que é esse conceito de sistemas cyberfísicos. Nem todas as características existem em todos os devices que estão na internet das coisas. Algumas delas talvez não estejam, mas muitas delas estão presentes nesses dispositivos. Eles se comportam de maneira autônoma, são esses... Tem ali a última característica da ciência do ambiente, um conjunto de sensores que percebe o ambiente e, através de um algoritmo, ele observa essas variáveis e reage. E, autonomamente, toma uma decisão e muda o seu comportamento ou toma alguma ação. A conectividade sem fio é muito forte nesses dispositivos, né? Acho que nem precisa falar disso, mas essa questão da interatividade. Então, esses objetos eles não simplesmente enviam dados para a nuvem, que é o que muita gente começa a falar, porque a definição que eu falei ainda há pouco de rede de sensores, basta um conjunto de sensores mandando dados para uma nuvem. Isso é a IoT. Não. A IoT tem as duas mãos, né? Os dados são enviados, os dados são recebidos, esse algoritmo que está rodando nesse device vai tomar uma decisão, então a gente tem algo mais ali, tá? Essa dinamicidade, né, o dispositivo entra e sai da rede, e eu tenho que cuidar tratar essa inconstância ou essa dinamicidade da rede, e a característica da ciência do ambiente. Então, essa é a internet das coisas que eu queria falar para vocês, tá? Então, eu não estou falando só de rede de sensores, mas eu estou falando de algo mais. Então, o conceito de cloud completa esse conceito de IoT, por quê? Muitos dispositivos não vão ter capacidade de processamento, de tomada de decisão, rodar um machine learning, alguma coisa assim. Então, muitos dados são jogados para a nuvem para que lá seja feito esse processamento dessa quantidade de informação. E o que possibilita esse sensoriamento ubíquo. Hoje se fala também de fog, né, que é a nuvem. Ela tem uma latência muito grande para algumas ações, algumas tomadas de decisões. Essa latência não é boa, não é razoável. Então, eu preciso trazer mais para perto do device essa nuvem. Então, a gente chama de névoa. Está mais próxima, né, do dispositivo, é a fog. E também a quantidade de dados que é gerado nessa internet das coisas hoje é muito grande, né? Então, eu tenho só um exemplo aí de uma turbina de um avião que tem 200 sensores, que gera 300 pontos de dados por segundo de desempenho e operação a cada hora. Então, vocês imaginam a quantidade desses dados. Não consegue ficar dentro dessa turbina toda essa informação, e ela vai ter que ser jogada para a nuvem, tem que ser processada e analisada e tratada. Então, aí vem toda a modelagem de dados, a ciência de dados, para extrair o conhecimento de tudo isso que está sendo jogado, essa informação, esse monitoramento em tempo real desses dados, desses sensores todos. Bom, não tenho tempo de falar muito sobre esse documento, sobre esse estudo, mas é apenas para alguns talvez não conheçam, mas no Brasil o BNDES, com o apoio do MCTIC, fez um estudo para diagnóstico e proposição de um plano de ação estratégico para o país nessa área de IoT.
E tem vários documentos ricos de informação que serve para balizar o que as empresas brasileiras, o que o mercado brasileiro, o que a universidade, o que os grandes centros de pesquisa, o CPQD estava no meio desse consórcio. Um estudo bem amplo foi realizado, foi conduzido, com esse objetivo ali, acelerar a implantação da internet das coisas como instrumento de desenvolvimento sustentável da sociedade brasileira. Ou seja, o que eu vou aproveitar dessa IoT para realmente promover o desenvolvimento da sociedade, fortalecimento da economia, fortalecimento das cadeias produtivas e melhoria da qualidade de vida. Desse documento, desse estudo, se priorizou algumas áreas, algumas verticais de IoT: saúde, cidades inteligentes, agricultura, indústria 4.0, né? Esse conceito que vocês estão ouvindo bastante aí. Então, ali tem um link depois vai estar disponível, né? Já está disponível os slides, então vocês podem pegar para esse estudo, são vários relatórios e tem várias ações estratégicas aí em IoT. Por que eu peguei isso? Porque existe ali no quadro 13 de ações uma específica relacionada à segurança. Então, eu quero começar a parte de segurança falando sobre exatamente esse quadro. Não apareceu, acho que se perdeu na hora de gerar o PDF, mas eu estou aqui nessa segunda linha. Estruturar a criação de um marco regulatório de proteção de dados pessoais adequados para fomentar a inovação e a proteção dos direitos individuais. Eu estou falando de IoT, eu não estou falando de internet. Marco regulatório, a APL já está tratando bastante coisa. Estou falando de um marco regulatório para a internet das coisas, tá? Com esse foco de proteção dos dados, proteção de dados pessoais. E, no último ali, tem estabelecer o desenho institucional adequado para enfrentar os desafios em privacidade e segurança. Então, acho que todos vocês já devem ter assistido palestras ou leram alguma coisa sobre a insegurança na internet das coisas e os problemas, as vulnerabilidades, já ouviram falar de botnet, Mirai e tal. Então, isso é real, né? A gente tem esse problema. E um plano estratégico, ou seja, tem ali, enfrentar os desafios, porque isso é fato, o desafio existe, está ali, a superfície de ataque é muito maior e tem um monte de problema. Então, enfrentar esses desafios para privacidade e segurança para a IoT, ou seja, está no plano estratégico brasileiro de, enfim, iniciativas de políticas públicas para incentivar o desenvolvimento de IoT, tendo como missão fazer isso, atender esses dois requisitos que eu coloquei aqui. Bom, em 2014, eu fui convidado pelo CGI para falar no Campus Party sobre... Era esse tema, segurança na internet das coisas. E em 2015 também, depois foi em Pernambuco e em São Paulo. E aí tinha essa pergunta, né? Nossas coisas, os dados estão seguros na internet das coisas? Em 2014 a gente fez esse questionamento. O que vocês acham? Mudou alguma coisa para 2018? Piorou ou melhorou? Bom, eu acho que, se a gente for analisar, se falou muito, tem se discutido muito, o assunto está muito em pauta, mas, acredito, o reloginho está paradinho aqui. Eu vou me perder aqui no tempo. Está no 0, vermelho, piscando. Acabou o tempo. Tá. Mas a gente teve uma quantidade muito maior de incidentes, de reportes sobre os problemas de segurança na internet das coisas. O Shodan aí está para mostrar, quem não conhece, entra lá, shodan.io, para descobrir todos os dispositivos que estão conectados aí, uma engine de busca, para descobrir todos os dispositivos de IoT que estão conectados na internet. E você vai verificar que hoje ele tem uma engine específica para padrões para a área de sistemas de energia, refrigeradores, webcams, prédios inteligentes, e você vai encontrar uma quantidade bem grande de dispositivos que estão ali, conectados à rede, alguns protegidos, outros nem tanto. E aí, acho que talvez todos tenham ouvido falar do caso do Stuxnet, né? Da enriquecedora de urânio, e que aquele ataque, aquele malware tão poderoso. O modelo do controlador, do PLC, da Siemens,
tem vários conectados na rede. Aquela mesma vulnerabilidade que foi... Gente, um monte de gente falou do caso dos Stuxnet, do malware, da vulnerabilidade. Se você vai lá na engine e procura pela Siemens, pelo PLC da Siemens, está lá. E você faz a busca, tem um monte que está conectado na rede, com a vulnerabilidade. Então, assim, será que as coisas estão sendo discutidas, os casos estão sendo anunciados, se vem à imprensa, mas será que realmente as medidas estão realmente protegendo? E eu acho que a quantidade de dispositivos que a gente tem hoje conectado mostra que não. Bom, então, esse comportamento autônomo, eu acho que se usa como desculpa essa ideia de que os recursos computacionais dos devices são restritos, e por isso não pode implantar segurança. Não tem capacidade para rodar algoritmo criptográfico. Não é assim. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Existe criptografia leve, existem formas de você prover segurança com baixo custo computacional, mas, na realidade, a segurança ela ainda não está sendo considerada no projeto, dessas coisas que estão sendo disponibilizadas. Então, essas propriedades todas que a gente conhece que precisam ser garantidas, elas estão ainda escapando, aí, não estão sendo totalmente garantidas. E tem o problema da segurança, mas aí a gente vem agora também falar do problema da privacidade, né, que está mais sendo discutida nesses últimos anos. Bom, então a segurança, ao meu ver, ela deveria ser um obstáculo para o avanço da internet das coisas. Se não tem segurança, como é que você vai colocar uma infraestrutura crítica de uma usina nuclear e conectar, mesmo que seja internamente, permitir que internamente alguns devices estejam conectados numa comunicação machine-to-machine? Eu acho que algumas coisas estão acontecendo porque a segurança não está evitando, ou seja, não está sendo pensado em segurança, não estão projetando sistemas seguros e estão lançando devices e conectando em infraestruturas críticas ou não críticas, mas que têm dados, por exemplo, na indústria 4.0. Imagina uma máquina industrial. Eu trabalhei num projeto que a máquina industrial custava R$500 mil. Eles têm, né, com esse produto, capacidade e estavam trabalhando isso exatamente, de prover uma solução de segurança para essa conectividade dessa máquina industrial, desse supervisório que estava conectado nessa máquina. Então, eu acredito que alguns sistemas estão sendo colocados e implantados sem a segurança atrapalhar ou dificultar ou se pensar isso um pouquinho antes, pensar um pouquinho melhor na hora de lançar um produto. E de se lançar a essa onda de indústria 4.0, a essa onda de cidades inteligentes, infelizmente. Tá, e por que as coisas não são tão vulneráveis? Segurança, eu já falei, não é prioridade, muitas vezes. Mesmo em dispositivos de segurança, a gente vê que não está sendo uma prioridade. Os sistemas operacionais são tão simples, e estão sendo para ficar mais leve, e acaba que você está deixando essa proteção não sendo coberta, né? Então, você tem um problema também dos próprios sistemas operacionais que não sofrem atualização e que, por isso, né, a complicação de fazer essa atualização em sistemas embarcados, ela torna um problema. Inúmeras vulnerabilidades, que a gente viu aí a explosão de botnets, não só a Mirai, mas tem outras botnets que estão citadas aí nos slides, que mostram que a quantidade de vulnerabilidades nesses softwares de sistemas embarcados possibilita que esses malwares consigam construir essa rede, né, de conectividade de dispositivos para ataques de negação de serviço, para lançamentos de campanha de spam, para ransomware, enfim. E aí a gente vai pensar, mas é só a câmera, é só o CPE. Não, eu estou falando de um veículo da Tesla. BMW agora teve incidente de segurança, várias vulnerabilidades relatadas. Ford, vários veículos têm vulnerabilidades e têm possibilitado incidentes remotos, né, tentativas de acessos e até alguns bem-sucedidos remotos, ou seja, não preciso nem estar lá do lado do carro e ficar mexendo no barramento CAN e mexendo no Bluetooth do carro. Não, posso estar remoto e, mesmo assim, conseguir
alterar alguma informação ou modificar e fechar a janela, abrir janela e teto solar e ligar luzes e tal. Centrais de alarmes. Teve uma cidade que ficou tocando de madrugada, sirene, né? Uma cidade americana que os caras invadiram o sistema de alarmes para tornado, não sei do que era, e ficava tocando de madrugada. Que bacana, né? Você está dormindo lá e o alerta tocando por causa de um incidente de segurança, porque fizeram brincadeirinha de ficar disparando o alarme de madrugada. Sistema de aquecimento, que estão sendo invadidos, sistemas elétricos, o caso da Ucrânia, 2 invasões, aquele grupo, Dragonfly, eu acho que é o nome, eles têm um malware chamado Black Energy, guerra cibernética, tá? Dizem que é a Rússia atacando a Ucrânia, fazendo experimentos, é o laboratório deles, para eles poderem mirar em outros grandes alvos. Então, assim, as coisas estão acontecendo, tem muita vulnerabilidade, muitos problemas, e eu acredito que a comunidade acadêmica já vem discutindo muito, mas esse passar para o desenvolvimento, para as grandes empresas começarem a prover soluções e se preocupar com segurança, está demorando muito. E mesmo com o aumento dos incidentes, a reação está muito devagar. Monitoramento governamental em larga escala, acho que todo mundo sabe que isso acontece, né? Protocolos sem criptografia ou mal implementados. Agora, recente, teve um problema com o PGP, né? De implementação. Então, assim, imagina, o PGP, quantos aqui não usam e não tem um S-MIME ou alguma coisa assim, e também com problemas de implementação. Então, assim, a gente observa que a questão da criptografia também é mais um ponto que merece um destaque. Enfim, o que eu gostaria de abordar mais aqui era tratar desse problema específico, que é a falta e a falha de autenticação e de controle de acesso. Acho que vocês talvez conheçam, não sei se todos, esse grupo, essa comunidade aberta, que, enfim, eles se ocupam de prover uma análise de vulnerabilidades, algumas boas práticas, algumas ferramentas de teste para prover segurança para aplicações web. Eles têm um projeto específico de IoT, tá? Eles têm um grupo, um projeto específico para IoT, que trata, eles descrevem todas as superfícies de ataques nesses cenários, um guia de teste e as vulnerabilidades. O que eu queria mostrar é exatamente essas vulnerabilidades de IoT, dando uma ênfase, o meu quadradinho não aparece aqui, mas nesse segundo item, que é o top 2, então, autenticação e autorização insuficiente, tá? Como a vulnerabilidade lá mais mencionada, mais crítica, no top 2. E a quinta, as preocupações com privacidade. Eles descrevem dessa forma os agentes, os vetores de ataques, as fraquezas de segurança, o impacto. Então, assim, se você for ver o que eles estão considerando como o ator ali para usar dessa vulnerabilidade, explorar essa vulnerabilidade. Qualquer um que tenha acesso à interface web, à interface móvel, à interface de cloud, e incluindo usuários internos e externos. Por quê? Porque na internet das coisas eu tenho essas camadas, né? Eu tenho acesso físico ao dispositivo, muitas vezes, mas como que eu acesso um device hoje? Um aplicativo móvel, ou eu acesso por uma aplicação que está na nuvem. Então, essas são as formas que hoje eu acesso esse smart device. E essas formas de acesso, eu como usuário acessando, eu tenho esses problemas. E, gente, acho que quem já estudou um pouquinho sobre, no início dos problemas de segurança, os velhos problemas estão voltando, né? Autenticação fraca, uso de senha 1, 2, 3, 4. Como assim? Usuário não, já foi capacitado, treinado. Ninguém mais põe senha 1, 2, 3, 4. Mas os devices estão sendo configurados com senha 1, 2, 3. Isso quando você pode mudar. Tem algumas câmeras que você não pode mudar a senha. Ela vem padrão, e você dá uma gugada rapidinho, descobre ela, e ela não pode mudar depois no device. Então, que gestão de identidade é essa? Como que essa conta está sendo criada? Como que um usuário pode ter um acesso tão fácil e tão trivial? Então, essa aqui, ó, diz ali, ó, ataques, senhas fracas, quem não já ouviu falar disso? Mecanismo de recuperação de senha insegura. Acho que todo mundo já...
Já recebeu uma senha em texto claro, né? No passado. Hoje em dia, não. Os sistemas hoje não te entregam mais a senha em texto claro. Mas vai olhar como é que funciona nesses devices. Proteção das credenciais. A senha está lá, está no device de fácil acesso. Você acessa o dispositivo, a senha está em texto claro. Então, as credenciais não estão sendo protegidas. A falta e a granularidade do controle de acesso. Então, o controle de acesso passou da autenticação, pode tudo lá dentro. Pode ver tudo do device, pode acessar tudo, pode executar qualquer funcionalidade. Privilégio mínimo. Quem ouviu falar disso? Nossa, o Landwehr disse isso, sei lá, com o artigo de 2000 lá vai... Não, antes, né? 2004 já foi o renovado dele. Mas isso se fala há muito tempo. Os princípios da segurança, o princípio do privilégio mínimo não existe. Não está sendo implantado. Passou da autenticação, você tem acesso a todas as funcionalidades. Então, esse controle de acesso, granularidade, não existe. Então, os ataques podem ser de usuários internos e externos ainda, porque essa ideia de o dispositivo estar conectado. Né? A IPv6 veio para trazer mil maravilhas e colocar um monte de dispositivo desprotegido na rede também. Né? Então, essa é a realidade. Né? Então, essa exposição exagerada do dispositivo, a gente sabe que é uma grande fraqueza. Né? Então, a autenticação não está sendo suficiente quando se usa senhas fracas. Acho que todo mundo sabe disso. Né? Autenticação insuficiente, autorização, você vai ter acesso. E quais são os impactos, né, que trazem isso? A perda de dados, a corrupção dos dados, você perder o registro do que está acontecendo, esses registros vão sendo apagados, e a responsabilização, o acesso negado ao dispositivo, um comprometimento do dispositivo e das contas do usuário. Então, você pode ter... Existem alguns malwares de dispositivos, de smart device, que ele simplesmente destrói. É isso que ele faz, ele destrói. A funcionalidade lá daquele sensor, daquele controlador, daquele device que tinha um tratamento, ele é destruído, ele deixa de funcionar. Então, é crítico, porque a gente sabe que alguns desses dispositivos podem estar cuidando de uma vida humana, controlando a temperatura de uma caldeira que vai explodir ou vai derramar alguma coisa quente em cima do pessoal que está lá no chão de fábrica. Então, isso é muito sério. Isso é muito sério, porque um problema desse pode acarretar num problema para as pessoas, né, para o bem-estar das pessoas que estão ali perto desses equipamentos. Bom, impactos sobre os negócios são, dependendo desses dispositivos, são muito grandes. E ali, eu não vou me ater aqui, mas lá no documento da OVASP, eles têm toda uma parte de teste. Né? O que você tem que verificar? O que eles consideram a autenticação insuficiente? Tentativa de usar senhas simples, como 1, 2, 3, 4, ou senhas fáceis de determinar se a política de senha é suficiente através de várias interfaces. Enfim, fazer vários testes corriqueiros que a gente fazia antes para ver se o teu usuário estava escolhendo uma senha pequena, uma senha básica, encontrar um dicionário, uma palavra simples, enfim. Observar o tráfego de rede para verificar se credenciais estão passando em texto claro. Isso é muito comum nesses devices. A comunicação, eles consideram que eu estou numa rede interna. Eu não estou trafegando pela rede externa, eu estou na rede interna, mas é machine to machine, máquina com máquina dentro de uma rede local. As informações de acesso estão sendo em texto claro para autenticar uma máquina a outra. A gente sabe que, né, internamente, nós temos um vetor ali bem interessante que pode estar uma pessoa, um funcionário insatisfeito, ou alguém que está ali naquele ambiente capturando essas informações. Reautenticação, se ela está sendo requerida para quando tem características, funcionalidades sensíveis. Se é possível ter a recuperação de senhas, se é aplicado alguma técnica para expiração de senhas, se ela não for modificada, resetar senhas de novos usuários. Então, todo esse procedimento, gente, acho que muitos de vocês aqui já passaram por necessidade de ou receber um treinamento, ou deram um treinamento para um usuário escolher uma boa senha, para ele
trocar a senha com frequência, ou tiveram que implementar mecanismos que façam isso, né, que verifiquem isso, e que automaticamente. Então, a mesma coisa é necessária para um device agora. Esse dispositivo, numa comunicação, por exemplo, entre devices, é considerado ainda, digamos, o usuário poder acessar o dispositivo, até o usuário consegue digitar uma senha, consegue pensar em memorizar uma senha complexa. Agora, a autenticação entre dispositivos ainda está sendo muito pouco tratada, né? Você considera simplesmente, às vezes, um PIN que você põe no device para ele conversar com outro device. Bateu o PIN, deu. Quem descobre esse PIN, acabou. Já teve o acesso, já conversou com aquele device e já pode criar uma aplicaçãozinha para consumir os dados daquele device e acessar aquele device. Então, essas são as questões aqui que são colocadas nesse documento. E como tornar isso seguro são aquelas: usar senhas fortes, a implementação de controle de acesso granular, garantir que as credenciais estão protegidas, não estão em texto claro, se são chaves, estão em um ambiente seguro. Eu estava falando assim que muitas pessoas consideram alguns dispositivos de IoT com baixo poder de processamento, com recursos restritos. Mas existem outros, como as máquinas industriais agrícolas ou as que são utilizadas na indústria, que eu falei já que são dispositivos caros, que eles já têm coprocessador seguro. Por que não usar o próprio coprocessador seguro que está lá para a proteção da propriedade do software, lá do supervisório daquela máquina industrial? Por que não armazenar a senha ali? Então, você tem mecanismo, você tem hardware seguro já na máquina. Só falta lembrar, a chave criptográfica para comunicação pode ficar nesse hardware seguro. Qualquer celular hoje que tem biometria tem um TE, um ambiente de execução confiável lá, que armazena as suas informações biométricas e outros dados. Usar essa área para também armazenar informações de segurança, que vão ser utilizadas na comunicação. Então, esse uso e essa proteção das chaves, ela não é tão complexa, só falta, como eu estou falando, você pegar o que está sendo discutido há muitos anos e que tem solução tecnológica e aplicar. Então, na realidade, está faltando a concretização e o uso dessas soluções. Bom, em relação à privacidade, os atacantes eles vão usar como vetores justamente a autenticação insuficiente e o controle de acesso para ter acesso a dados sensíveis. Esses medidores inteligentes hoje, relógios ou dispositivos médicos que são utilizados, dados que foram colocados ali ainda há pouco na palestra anterior, são dados sensíveis, são dados pessoais. Eles estão armazenados em dispositivos. E aí? E a proteção? E a privacidade desses dados quando é muito fácil acessar essas informações, porque a autenticação é fraca, porque não há um mecanismo de controle de acesso que impeça o fácil uso dessas informações e desses dados. Então, a falta de comunicação segura, serviços de redes inseguros, isso vai, então, vai ser facilmente explorado e a gente vai ter esse problema da privacidade não sendo garantida. Então, aqui são alguns testes, né, que eles propõem ali para você verificar se todos os tipos de dados que estão sendo utilizados e coletados estão sendo identificados. O que tem de dado pessoal? Você sabe? Quando você compra um dispositivo, você está sabendo o que ele está armazenando de informação sua? Tem algum documento que te diz quais são os dados que ele está armazenando ali? Os relógios... Vamos falar que o celular está rico de dados pessoais. Tudo bem, mas e essas pulseiras de medição de batimentos cardíacos, de quantos passos você dá, não quantos pés, quantos passos você dá? Todos eles armazenam dados. E são dados hoje considerados dados pessoais sensíveis. Então, nenhum dispositivo vem lá com a informaçãozinha, olha, esses dados estão aqui, esses estão indo para a nuvem. Agora, com a regulação nova, vai ser necessário um tratamento especial a esses dispositivos. Mas diz lá a regulação que o usuário tem que consentir, né? Como é que o usuário vai consentir? Olha, agora os seus dados médicos estão indo para a nuvem. Como que vai vir a interface ali para o usuário poder dizer sim, eu consento?
Ou é só eu comprar uma band dessa, significa que eu já consenti tudo? Eu comprei uma televisão que está me filmando lá, significa que se eu comprei a televisão, eu estou dando meu direito de imagem, já assinei o termo lá de usar minhas imagens e jogar para um servidor, de jogar para a nuvem, de fazer uso desses dados. De brinquedos, né? Hoje tem brinquedos que coletam dados, né? São microfones, né? E jogam para a nuvem essas informações, machine learning, para poder responder melhor para a criança, interagir melhor com a criança e tal. Esse microfone que está sendo gravado, tudo que está sendo falado dentro de um ambiente familiar, isso daí não é um dado sensível? Alguém pediu autorização para enviar esse dado para uma nuvem antes? Ou seria só porque a gente comprou o brinquedo, a gente já consentiu de que esses dados vão estar indo para lá? Então, é muito complicada essa questão da privacidade. E a gente tem uma área de pesquisa toda que envolve esses aspectos de autenticação, autorização, account, de responsabilização, de privacidade, que é essa área de gestão de identidade. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é a identidade. Eu vou ter que identificar dispositivos. Essa identidade ela é constituída pelo quê? Um identificador, né, que a gente está um conjunto de dígitos lá, uma informação que identifica. Qual é esse identificador? O que é usado para as coisas? As credenciais, que é o que eu falei que é fraco, né? Algo que pode ser usado para provar uma identidade. Uma chave, um PIN, uma senha, isso é comum para os usuários, a biometria, um token. Mas e para um device? O que os devices estão usando nas suas credenciais? Os atributos, quais são os atributos que estão sendo associados à identidade? Então, a gestão de identidade ela trata de todo esse conjunto de processos e tecnologias que se preocupa em garantir a identidade de uma entidade ou de um objeto. Eu vou dar uma identidade para um objeto. Eu vou mostrar umas plataformas daqui a pouco de IoT que se preocupam com isso. Eles têm que dar um número único, um identificador único para aquele device, ele tem que colocar os atributos, e todo mundo está fazendo do seu jeito, não há um padrão específico para a criação dessa identidade. Garantir a qualidade da informação, ou seja, quem fez o registro desse device? Foi só o fabricante? Depois eu não posso mudar esses atributos? O que está lá fica ad eterno, aqueles atributos ali? Ou esses atributos mudam e eu posso modificá-los? Como prover, né? Quais são as tecnologias para prover, então, essa autenticação, autorização, responsabilização, é melhor que contabilização, e a auditoria? Então, os sistemas de gestão de identidade, eu tenho esse usuário ou um objeto, e a gente usa muito esse conceito de um provedor de identidade e um provedor de serviço. O serviço é um device que está ali oferecendo uma funcionalidade. Se ele mesmo, ele pode já autenticar o usuário e autenticar um outro device que está tentando acessar. Ou ele pode delegar isso para um outro provedor, para um outro provedor que vai fazer e vai ficar responsável por essa autenticação, por esse registro dessas identidades, pelo armazenamento desses atributos e pela qualidade dessas informações que vão estar lá sendo armazenadas. E existem modelos para isso. O modelo que mais é usado na internet das coisas é o modelo tradicional, o modelo silo, onde o próprio device é responsável por prover a autenticação. Então, se a gente está falando que a gente tem falha aqui, por que não pensar em um modelo como a gente tem hoje nas nossas redes, um modelo centralizado, onde eu me autentico em um provedor de identidade e tenho acesso a vários serviços? Então, por que não pensar em um elemento dessa rede onde eu autentico os usuários antes deles terem acesso a vários serviços? E usar de tecnologias aqui para possibilitar esse uso centralizado aqui dessa gestão de identidade. Existe um modelo aqui que, quando eu tenho 2 domínios administrativos diferentes, que é um modelo federado, onde eu estou, por exemplo, em cidades inteligentes, isso é muito comum. Você tem devices que estão sendo registrados em um provedor de identidade, que vão se autenticar ali nele, mas eles vão se comunicar com outro device, por exemplo, um é da polícia e o outro conjunto de dispositivos é lá do Corpo de Bombeiros, é de um outro domínio administrativo. Se há uma federação, há uma relação de confiança entre esses provedores de identidade, eu posso me autenticar em um e repassar isso adiante. É o single sign-on, só que onde eu transpasso o domínio administrativo. E o que eu estou falando aqui existe no modelo da internet clássica, mas também existe na internet das coisas. Tá? Isso aqui não é só pesquisa, e eu vou mostrar para vocês que tem gente desenvolvendo já isso e propondo solução.
E eu tenho um modelo agora, que é um modelo centrado no usuário, agora não, né? Onde parte do usuário a tomada de decisão. Isso aqui é um modelo mais orientado à privacidade, que a gente chama, né? Onde o usuário, muitas informações são armazenadas nos dispositivos do usuário, ele que diz o que vai ser entregue para cada serviço, para cada device, ou seja, se um dispositivo vai repassar informações para outros dispositivos, ele vai ter que primeiro passar por um processo para verificar essa necessidade, talvez interagir com o humano, para que verificar se há essa passagem de atributos e de informações são permitidas, ou seja, o consentimento explícito. Então, esse é um modelo mais focado na privacidade. Bom, identidade de objetos. Aqui eu tirei dessas ferramentas. Isso aqui são plataformas de IoT, tá? Algumas abertas, outras fechadas, outras... O Shively o Google adquiriu. Hoje ele é a solução de IoT, parte da solução de IoT do Google, e tem outras ali. E aí que eu coloquei o que eles consideram como atributos da identidade de um objeto, por exemplo. O display name, né? O contato do administrador daquele dispositivo, a organização, se ele está numa empresa, a unidade dessa organização, uma descrição, o tipo de dispositivo, né? Ele é um medidor, é um smart meter, ele é um PLC, ele é uma câmera, que tipo de dispositivo? A referência de localização pode ser latitude, longitude, altitude, se ele é um dispositivo fixo ou móvel, se a exposição, se ele é indoor ou outdoor, status. Isso aqui é o que hoje as plataformas estão considerando os atributos da identidade de um objeto. Tá? Então, isso já tem, só que o que está faltando? Padrões. Não há padrões aqui. Então, se a gente fala hoje de smart cities e de interoperabilidade, de dispositivos que vão estar conversando com outros dispositivos, e estamos falando de controle de acesso, falando de autenticação, como que eu vou passar os domínios se eu não tenho padrão? Se eu não tenho um padrão de atributos, eu não tenho nenhuma semântica definida, nada? Então, a interoperabilidade é muito prejudicada. A garantia da qualidade da identidade, o registro do dispositivo. Então, eu posso registrar um dispositivo, o próprio fabricante já faz um registro, já coloca o número de série, já coloca alguns atributos. Tem dispositivos que já vêm com uma chave ou um PIN gravado do fabricante e que está ali. Alguns armazenam de forma inadequada, mas, enfim, vem do fabricante. E outros são colocados por essas plataformas ali que eu mencionei, que são os provedores de identidade que vão colocando e acrescentando, por exemplo, quem é o dono desse dispositivo, ou seja, a empresa que está adquirindo aquele dispositivo, e complementam os atributos. O problema que eu acho mais grave está aqui, a definição de credenciais. O que se tem usado hoje? PIN, senhas. Os dispositivos eles provam que eles são através de senhas armazenadas no próprio dispositivo. Tá? E em texto claro. Alguns segredos são algumas sementes que podem ser utilizadas para algoritmos criptográficos e chaves mesmo, chaves públicas, chaves simétricas, que são utilizadas como as credenciais para que um dispositivo prove quem ele é. Então, está faltando aqui também o fortalecimento dessa segurança, ou seja, PIN. Acho que a gente sabe que isso é muito frágil, né? Muitas vezes não é possível modificar, como eu falei anteriormente, esse PIN. Então, é bem complicado. Então, a gente tem que pensar em credenciais fortes e pensar como essas credenciais estão sendo protegidas. Você armazenar um certificado digital, tudo bem. Um certificado digital é um certificado público, ele está lá no device, beleza. Agora, uma senha em texto claro, sem nenhuma criptografia, sem nada, um PIN... Aí tem soluções que usam criptografia de chave simétrica. Mas a chave simétrica, quem estudou criptografia sabe que basta revelar essa chave e acabou. A segurança está na chave. Então, eu posso estar usando o melhor algoritmo, mas se essa chave é revelada, acabou. E essas chaves são mantidas no próprio device. Então, a gente tem um problema aqui, né? Autenticação de usuários na internet das coisas. Então, aquilo que eu falei, o usuário ele tem o seu dispositivo lá na internet, uma geladeira, uma televisão, ou o acesso à máquina industrial, e ele está indo acessar lá esse ambiente, esse device. Ele usa ou um aplicativo que acessa, através de uma interface REST, exatamente consome esses dados e faz
o GET e o PUT lá e começa a interagir com esse dispositivo através de uma aplicação num dispositivo móvel, ou através da nuvem, uma aplicação que está lá na nuvem, que bate lá no device, e a gente tem essas duas formas de acesso. Essa parte a gente já tem bastante solução, né? Seria a internet clássica, praticamente isso. É ver um serviço como a gente tem um serviço web hoje. Então, mas ainda assim, se usa, quando se fala de device, ainda uma autenticação, onde o próprio dispositivo é quem autentica aquele usuário. Ele não repassa isso para um provedor de identidade. É o próprio dispositivo, usando PIN, senha e chaves ou certificados. Mas existem algumas soluções que são baseadas em um centro de distribuição de chaves, onde eu tenho um device querendo conversar com outro device. Ele pede para um KDC, para um centro de distribuição de chaves, olha, me dá uma chave para eu conversar com aquele device. Essa chave, normalmente, é uma chave de sessão, uma chave simétrica, e eu tenho, com esse KDC, um canal seguro para que eu possa pedir essa chave. Então, isso aqui está acontecendo, vou mostrar um estudo de caso que é exatamente essa solução. O uso de dispositivos para autenticação federada, ou seja, eu acessar a porta de um controlador físico de acesso, uma catraca, uma porta, enfim. O usuário prova quem ele é e, através do processo lá de controle lógico, eu libero o acesso físico a uma catraca. Isso pode ser, e tem solução, usando autenticação federada, baseado em tecnologias como o OpenID Connect. O OpenID Connect é uma casquinha em cima do OAuth. O OAuth trata de autorização, o OpenID Connect trata uma casquinha de autenticação em cima do OAuth. O provedor de identidade nada mais é do que um OAuth server. Então, é a solução do OAuth dentro de um ambiente de autenticação, usando para autenticação também, porque a função dele é autorização. E também soluções usando o mundo SAML, que é o mundo das federações, muito usado na área de governo eletrônico, muito usado em federações acadêmicas, e que também podem ser usados em ambientes, por exemplo, de web das coisas, onde o protocolo HTTP é utilizado. Então, na internet das coisas, eu tenho MQTT, COAP, HTTP, existem vários protocolos que eu posso utilizar. Quando se está utilizando o HTTP, a gente pode usar esse mundo aqui, que é o mundo SAML, que trabalha muito bem. Então, esses ambientes de autenticação de usuários, e se recomenda fortemente nos documentos, inclusive nos documentos do OWASP lá também, a autenticação multifator, ou seja, esse usuário é um usuário, ele pode passar por 2 processos de autenticação, usar um segundo fator para fortalecer essa autenticação, e uma autenticação contínua. Ele começa a acessar uma área mais restrita, então ele está lá na operação de um PLC, ele está obtendo dados. Agora, quando ele manda aquele PLC, que é um controlador lógico programável, tomar uma ação e alterar, mandar a turbina rodar mais rápido, opa, peraí, agora é uma operação crítica. Autentica de novo. Essa é a autenticação contínua. De tempo em tempo, dependendo de onde você vai entrando no sistema, pede a autenticação de novo. A autenticação de dispositivos, que é a que eu falei que está mais fraca, mas existem soluções baseadas em certificados digitais, tokens assinados e compartilhados. Por exemplo, aqui é a solução da Azure para IoT, então a nuvem da Microsoft tem uma solução específica para como autenticar dispositivos na nuvem. O dispositivo está mandando dados para nuvens, ele tem que provar quem ele é, ou qualquer dispositivo pode mandar dados para a nuvem da empresa. Um dispositivo falso está lá mandando dados e povoando o banco de dados da empresa? Não. Então, o dispositivo precisa provar quem ele é. Eles têm uma solução baseada em tokens assinados. Criptografia simétrica, também baseada ou não em KDC, e criptografia assimétrica, baseados em soluções mais leves. Aqui está muito ainda no acadêmico, tá? Mas existem soluções de criptografia baseada em identidade ou criptografias usando certificados implícitos que não precisam de certificados digitais. Eu não preciso pagar para um certificado digital para cada device. Eu uso soluções alternativas, assimétricas, que são sem certificado. E aí, como pensar em autenticação multifator para devices? Como que um dispositivo usa 2 fatores de autenticação? Se um já está difícil de pensar em um fator de autenticação forte, imagina 2. Então, aqui é uma situação complicada. Isso aqui é só para mostrar a questão da criptografia. Eu acho que falei para vocês que o problema está aqui.
na distribuição da chave, problemas de engenharia, né, da criptografia. Essa parte aqui está bem resolvida. A comunidade acadêmica tem trabalhado, proposto bons algoritmos, provas formais, protocolos bem... Só que o problema está aqui, né? Implementação desses protocolos, distribuição das chaves e a implantação das soluções. Então, nosso problema de cripto está aqui, nas fases de engenharia do uso da criptografia. Criptografia leve, meu tempo já passou, isso aqui é só... a fonte está aqui, tá? É um mini curso que eu sou uma das autoras, foi do SPSEG do ano passado, que era segurança e privacidade relacionada à computação ubíqua. E tem lá, esse capítulo, essa sessão foi escrita pelo Diego Aranha, e trata de algoritmos de criptografia leve para serem usados em dispositivos de IoT. Tá? Então, aqui existem algoritmos comprovadamente eficientes e adequados para esse ambiente. E os aspectos da autorização, que eu falei, que é o mais falho, né? Dispositivos que oferecem serviços, mas que precisam implementar o guardião lá, que vai dizer, olha, isso pode, isso não pode, e tomar a decisão. Os modelos da internet tradicional podem ser utilizados, tá? No ambiente de IoT. Lista de controle de acesso, mas é claro que um modelo mais fácil de administrar, como um baseado em papéis ou um baseado em atributos, seria mais adequado para esse ambiente. Modelos de gestão, eu vou tomar a decisão, o meu dispositivo, ou eu vou delegar isso? Esses são os dois modelos. Outsourcing é quando você delega a tomada para um Policy Decision Point que está na nuvem ou que está lá do lado da tua empresa, mas eu não preciso que todo dispositivo tenha a capacidade de tomar decisão e ficar analisando políticas e vendo condições do ambiente para saber se o cara pode ou não pode fazer aquilo, ou se aquele device pode ou não pode. Ele delega isso para um serviço. Ou ele implementa isso no próprio dispositivo. É muito destacado na literatura hoje o uso do OAuth para autorização nesses ambientes. Tá? O OAuth 2, tanto no mundo HTTP, quanto tem soluções para o mundo MQTT e com soluções e implementações abertas para o uso desse protocolo. E também o uso do SAML em cima, como eu falei, do HTTP. Bom, meu tempo já estourou bastante, né? Professor é isso, né, gente? A gente se passa. Bom, questão ainda que precisa ser discutida, eu já falei, já toquei em alguns desses pontos de privacidade. A segurança jurídica para a proteção de dados pessoais não vai resolver essa questão, porque eu tenho muito mais complexidade na questão desses dispositivos armazenando dados pessoais. Como que eu vou implantar o consentimento do usuário? Como eu falei, né? Eu comprei uma geladeira. A partir do momento que eu comprei a geladeira ou a televisão, eu estou consentindo que todos os meus dados pessoais podem ficar armazenados ali? E o direito de esquecimento ali, não? O que é que eu faço? Eu destruo a televisão? Nunca mais conecto ela na internet, eu nunca mais assisto Netflix porque eu não quero mais que meus dados vazem. Então, é um problema, né? Canais seguros, autenticação, controle de acesso para evitar vazamentos, a questão da ligação com os CIEMs, o registro de eventos para responsabilização, a necessidade disso, né? E desses sistemas estarem ligados. E tem muito esse conceito agora, falando de, eu não vou cobrar certificação de dispositivo. Vai lá o Inmetro ganhar um monte de dinheiro de novo. De novo, não, né? Que eles têm essa função de verificação dos dispositivos. Mas dá mais essa função para eles certificar questões de segurança de um smart meter ou de alguns dispositivos. Eles estão fazendo, de certa forma, isso. Mas imaginem para vários devices da internet das coisas. Se tem um modelo hoje que é mais barato, que é a autocertificação. O próprio fabricante verifica, faz um checklist, aqueles testes de segurança, para ver se eles estão em conformidade com várias boas práticas ali, e eles se autocertificam como um dispositivo seguro, preocupado, que implementa autenticação, controle de acesso e está preocupado com a privacidade. Isso é uma tendência na internet das coisas. Isso aqui são 2 exemplos só para finalizar. Isso aqui é um projeto da RNP, foi para a fase 2, a gente saiu da fase de protótipo, está indo para a fase de piloto agora. A ideia de usar o próprio dispositivo para abrir uma catraca, uma porta, né? Então, eu com o meu celular, vamos pensar numa instituição de ensino, eu tenho o meu cadastro lá na minha instituição de ensino, eu tenho meus dados, eu tenho minha autenticação. Eu vou, com o meu celular, NFC, encosto nessa porta, esse dispositivo identifica que eu estou tentando acessar
esse equipamento, me redireciona para um provedor de identidade e que aceita uma autenticação usando essa solução, que é o FIDO AF, que é uma solução de mercado, onde tem grandes players investindo muito na aliança FIDO aqui, que é uma criptografia forte, mas com uma alta usabilidade. O que você precisa só aqui, usuário? Colocar o dedinho lá para a biometria, para ele provar que é ele, a prova da identidade do dispositivo, e lá no dispositivo ele vai, então, usar de criptografia de chave pública aqui para se autenticar, e dali eu ter acesso físico usando a minha credencial da minha instituição. Ou seja, eu abri portas aqui, simplesmente encostando o meu celular, usando a impressão digital para destravar a chave. Segurança forte, eu estou falando aqui, tá? Toda a parte de segurança está sendo... E aqui eu tenho um modelo de controle de acesso baseado em atributos, com base nos atributos que estão vindo do meu provedor de identidade. Esse é o professor, beleza, ele tem direito de acesso nesse laboratório, está no horário de aula dele, as condições do ambiente que eu falei. Então, ele pode entrar nessa sala nesse momento. Tá? Então, esse é um caso. Eu não vou pular esse caso, que não dá para falar, porque eu já me adiantei demais. Finalizando, autenticação. Então, a gente já tem bastante solução para usuário acessando, só faltam colocar em práticas e aumentar esse uso, mas para autenticação entre dispositivos, a gente tem muita coisa para ser explorada, muitos produtos mínimos viáveis para serem desenvolvidos, para ser colocados no mercado. A autorização ainda aqui é a parte mais fraca, que falta muito mais frameworks, a questão dos atributos, padronização, para que possa ser realmente utilizada, e a questão da privacidade, ampliar essa discussão entre academia, indústria, judiciário, agências privadas, reguladoras, agências reguladoras, para tratar esse problema. E aqui é só uma propaganda. Gestão de identidade, a RNP disponibiliza um serviço para testes e experimentação na área de gestão de identidade. Esse ambiente, esse QR Code aqui leva para a página desse ambiente, do GitLab. É um ambiente de experimentação que você pode, tanto a parte da autenticação de usuários, usando federações acadêmicas, como também a autenticação para a internet das coisas. E os projetos que a gente tem hoje de internet das coisas estão usando esses ambientes de teste, que é para não usar um ambiente de produção. Nós também temos lá o Eduron, acho que muitos talvez conheçam aqui, nós temos um test bed do Eduron. Você quer começar a verificar, fazer testes no Eduron para ataques, para, enfim, resiliência desse serviço e tal, nós temos um test bed, uma confederação toda montada para fazer testes em cima do Eduron. E a ideia aqui fica uma sugestão, existe muita inovação a ser desenvolvida, a ser proposta, a ser trabalhada em startups para prover soluções para a gestão de identidade na IoT. Isso é uma oportunidade. Isso tem muita coisa para ser feita. Os dois casos que eu mostrei ainda há pouco, os dois estudos de caso, um que eu mostrei e o outro que eu passei direto, eles estão sendo estudados por empresas, tá? Que estão querendo fazer negócios dessas soluções. Tá? Então, desculpem ter passado bastante do tempo. Adriano, estou aberta para questões. Obrigado, professora. Vamos ver se tem alguma coisinha online. Enquanto isso, eu comento essa questão dessa autenticação. Uma coisa que eu acho que vai ser um problema é a questão da temporização, né? Porque eu digo assim, a autenticação entre dispositivos, por exemplo, que essas coisas estão se comunicando na ordem de microsegundos, né? Se puder comentar um pouquinho a respeito disso. Você fala do tempo da sessão, do isso, tempo de conectividade? Do tempo para autenticar, né? Eles vão conversar, tem que ser uma coisa rápida. Às vezes eles vão demorar mais para autenticar do que eles precisam. Exato. Né? Exato. Não, acontece demais isso. Eu trabalho na pesquisa na área de redes veiculares e os carros se cruzam muito rápido e tem que trocar dados muito rápidos. E existem toda uma solução para autenticação entre veículos também, com autenticação anônima, enfim. E é um problema. O tempo é um problema. Tá? Mas, volto a falar, a criptografia avançou muito. Técnicas estão muito mais eficientes. Então, eu acredito que é o trade-off que acontece sempre, né? Desempenho, foi falado ainda há pouco da usabilidade, e segurança, né? Você tem que colocar na balança isso, porque realmente vai prejudicar, vai ter um impacto. Segurança sempre vai ter um impacto no desempenho. E talvez inviabilize algumas soluções, como você falou, né? Inviabilize. Eu tenho que autenticar, não vai dar tempo. Puf, vai. Ou aceita.
eu trabalho nessa área e a gente usa muito o conceito de trust nessa hora. Eu não tenho tempo de autenticar, mas esse dado, aquele carro, eu tenho uma história, eu tenho um histórico, eu tenho reputação e a gente trabalha com confiança nesse momento. Não adianta só vir assinado, eu ter que usar a criptografia. Eu trato esse problema com trust, com a confiança que eu já tenho naquele veículo, naquela troca de informações. Temos uma pergunta local, por favor. Boa tarde, meu nome é Fernando. Oi, Fernando. Vamos dizer assim, apesar de todos os dias... Desculpa que eu não estou acostumado a falar em público. É que assim, eu não sou uma pessoa da academia, eu sou 1% aqui, que provê a internet, mas eu não sou ponto de tráfego, eu sou um AS cliente final. Então, acho que eu sou 1% aqui, estou me sentindo meio fora do balaio. E a minha formação profissional é em segurança da informação, só que do ramo financeiro. Né? Eu já trabalhei para algumas das Big Fours também, nessa parte de segurança da informação. E nos últimos 10 anos, na empresa que eu tenho trabalhando numa empresa de oil and gas, tenho me deparado com esse desafio, né, da rede de TA, juntar com a rede de TI. A rede de TA ficava separada, né, tudo bem obsoleto, separada da rede de TI, nada se conectava e, principalmente, os pontos eram dispersamente geográficos, né, dispersados. Com o advento, que eu senti na empresa, com o advento da rede celular, do GSM principalmente, a primeira coisa que o pessoal da TA, principalmente, foi lá e falou, não, vamos colocar um chip nisso, vamos colocar na internet e vamos fazer conectar lá com o nosso supervisório. Só que, por outro lado, o supervisório vai ficar uma porta aberta para a internet. Você vai poder sofrer fusing, você vai poder sofrer N coisas em cima disso. E, do outro lado do dispositivo, são chips pequenos. Tem pouca memória, tem pouco recurso, não dá para você espremer muito ali, não dá para fazer muita coisa. Então, a solução que eu acho, se eu queria, né, ver se você concorda comigo, ela é dividida em camadas, né? Assim como na segurança tradicional, o elo mais fraco da corrente, né, a segurança em depth ali é o teu elo mais fraco. Eu acredito que na parte de IoT, né, na experiência que eu tive, o que conseguimos fazer? A primeira parte de baixo, a parte do hardware, não tem como você mexer. Tem vários vendors independentes, cada um com a sua especialidade, mas no final todo mundo fala algum protocolo com a rede, no caso um Modbus, alguma coisa parecida, e todo mundo é em assembly. Então você tem aquela parte bem descrita. Já dali para cima é que foi meio que negligenciado. Então, assim, a parte segunda, o L2 ali, se você tiver uma criptografia bem feita, fechar, por exemplo, uma APN com o teu provedor, você faz essa criptografia do L2 e no L3 você teria um supervisório ou vários supervisórios, porque você tem várias marcas, né? Então, tem um application server que no final é TXT para cá e para lá, é automatizado, né? Que faça essa integração. Então, assim, eu não vejo uma bala de prata que você vá solucionar a questão da segurança na IoT, mas eu vejo como um serviço agregado dividido em camadas. Imagina que legal você comprar uma geladeira e essa geladeira vir com um aplicativo e esse aplicativo ter toda a segurança, ser atualizado na Apple Play, ter um time lá do fabricante fazendo. Esse aplicativo já vem com um chip 3G dentro e já fecha uma APN criptografada com um provedor. Ah, só tem um provedor, agora vai vir um MVNO que vai, né, melhorar essa questão da troca física de chips, né? Então, eu acredito que, assim como na segurança tradicional, na segurança de IoT, ela também tem que ser feita em camadas, né? Com certeza, com certeza. Eu abordei um problema bem restrito aqui, mas você falou tudo. Tinha um slide que eu tinha que mostrava essas camadas, tá, do IoT, dessa preocupação. Eu acredito que existem soluções, sim, mesmo que sejam... Tudo bem, eu tenho um conjunto de fabricantes que eu já tenho um sistema legado que ainda não provê essa criptografia do dispositivos até o supervisório, mas já tem, tá? Já tem bastante coisa nessa área, provendo comunicação segura, inclusive com comunicação sem fio, tá? Porque alguns desses acessos são sem fios, não são cabeados. Mas, assim, eu entendo que tem um sistema legado. Só que aí tá o que você falou, os supervisórios ali, entre si, eles estão conversando de forma aberta, eles não estão usando criptografia, eles têm capacidade computacional, você tem como prover essas soluções, eles têm protocolos para isso, né? Eles não estão sendo usados, na realidade, mas eles têm essa característica já. E concordo com você de que você, com o seu provedor, coloca lá uma tecnologia de GSM ou um 4G. O 5G vem para ajudar bastante nesse aspecto. É uma né? APN privada, Sim. né? O termo comercial deles é APN privada, mas eu acho que é um salto muito grande a participação da operadora Sim. nessa questão, porque o dispositivo na ponta ele é meio burrinho, ele não tem tanto recurso.
Então, querendo ou não, tem que meio que descentralizar essa responsabilidade, passando desde lá de cima do supervisório até o endpoint ali, né? Concordo. Deixa eu só dar uma olhadinha se chegou alguma coisa. Acho que não. Bom, mais alguma observação? Vamos agradecer ao professor Michele. Então, obrigado, Michele.